Vou entrar na terceira objeção. Essa é clássica também, clássica. Touro é mais eficiente que IATF. Essa é uma das mais clássicas. O cara fala assim, não, o touro, cara, o touro foi assim, o touro sempre foi assim. Ele é muito mais eficiente que IATF. Isso, a gente publica os vídeos e eu acompanho, tá? Eu olho os comentários. Assim, pelo menos, pessoal, 30%, 40%, escreve lá. Lógico que você tá falando besteira, você foi contratado para falar bem da IATF, isso é para dar dinheiro pro veterinário. Não, eu vou mostrar aqui, tecnicamente, que a IATF é mais eficiente que touro. E você precisa mostrar isso pro seu cliente. Como você vai mostrar? Ele vai falar, me prova. Então eu vou provar. Então essa figura aqui me ajuda a provar, tá? Me ajuda a provar da seguinte forma. Vou voltar lá no meu personagem, o seu Zé. Seu Zé, vamos fazer o seguinte. O senhor tem 1000 vacas. Vamos supor que o senhor tivesse 3.000 vacas, tá? Olha lá, o touro não falha. Vamos supor que a gente dividisse aí a fazenda do senhor e vamos colocar 1000 vacas em cada situação, seu Zé. Eu vou pegar dados reais, tá? Então, olha lá, 1000 vacas nós vamos trabalhar na monta natural, que é o touro. Outras 1000 vacas nós vamos trabalhar na inseminação tradicional. O que é inseminação tradicional? Vamos olhar cio e depois que a vaca der cio, 12 horas depois a gente vai inseminar. E o terceiro lote das 1000 vacas, nós vamos trabalhar na IATF. Só que o que eu vou colocar de meta aqui? Vou colocar de meta o seguinte. Vou colocar de meta que eu quero emprenhar essa vaca até 75 dias. Então aqui, pessoal, na simulação, é só pra gente ter parâmetro, tá? É só pra gente ter alguns parâmetros. Então eu quero emprenhar a vaca até 75 dias. Tudo bem? Não vou trabalhar numa estação de 4 meses. Na simulação vão ser só 75 dias. Tudo bem? A gente tem um intervalo entre parte de 12 meses na simulação. Para não ser injusto, a gente passou ultrassom em todas as vacas e a gente avaliou taxa de ciclicidade. O que é ciclicidade? Quantos por cento dessas vacas, aqui eu tô falando de tudo vaca parida. Vamos colocar aí, vaca que tá com 30 a 60 dias de pós-parto. Então é tudo vaca ali que tá precisando, já passou do período de involução uterina e tá disponível para reprodução. Quantos por cento estão ciclando, estão dando cio? Na média do Brasil, 20%. Agora, eu coloquei 30%. Eu tô até dando 50% a mais de lambuja aqui, tá? Então eu pus 30% de ciclicidade. Então vamos fazer a primeira conta no touro, que é o que o seu Zé acha que é mais eficiente. No touro, pessoal, eu vou colocar que o touro é 100% eficiente, como eu já vi aqui um comentário. O pessoal falou assim, o touro não falha. Então beleza, o touro foi feito para isso, eu vou considerar que ele identifica 100% do cio. Beleza. Quantas vacas estão dando cio? Essa é a pergunta. Então, eu tenho 300 vacas apresentando cio. Como que eu cheguei nesse número? 30% de ciclicidade de 1000 vacas, tem 300 vacas dando cio. É isso que acontece no Brasil, tá? Esses são dados reais. Agora, pessoal, aqui eu quero quintar aí a nota, porque essa falha eu vejo todo o curso. É uma dúvida comum. Taxa de concepção versus taxa de prenhez. Aqui vai ajudar a gente a matar a jogada. Taxa de concepção. O que é taxa de concepção? É número de vacas gestantes por vacas trabalhadas. Então é a vaca que eu trabalhei. Então aqui o touro não trabalhou em 300 vacas, ele acasalou 300 vacas. Então a taxa de concepção no touro, a gente vai considerar 90% de taxa de concepção. Então das 300 vacas que esse touro acasalou, ele conseguiu 290 gestações. E disso, o que a gente tem? 90% de concepção. E o que é taxa de prenhez? É número de vacas que ficaram gestantes do total que eu tinha disponível, que é 1000. Então eu tenho 27% de taxa de prenhez. Então, aqui eu já tenho alguns números. Então, nessa simulação, até 75 dias, das 1000 eu consegui emprenhar 270. Aí agora a gente vai para inseminação. E quando eu falo isso pro seu Zé, aí o seu Zé fica assim, ele fala, meu Deus, e agora? Aí ele fala assim, Gustavo, eu já fiz inseminação lá no passado, há uns 10 anos atrás.
Eu falo, seu Zé, e como foi? Ele falou assim, Gustavo, a bezerrada era show. Os melhores bezerros que eu já tive. Eu falo, seu Zé, e como era a prenhez? Ele fala assim, cada 10 vacas que eu inseminava, eu emprenhava 7, 8. 70%, 80%. Falo, nossa, seu Zé, muito bom. E por que o senhor parou? Muito complicado, muito manejo, olhar cio, traz vaca, dia de chuva, domingo. Eu desisti, dá muito trabalho, como o pessoal aqui da Dinâmica Agropecuária colocou. Dá muito trabalho. E aí eu parei. Eu falo, seu Zé, mas agora a gente tem uma tecnologia, olha a sacada, moçada, olha a sacada. A gente tem uma tecnologia agora, seu Zé, que a gente vai inseminar as vacas e a gente não vai mais precisar olhar cio. A gente vai fazer um protocolo farmacológico e a gente vai inseminar sem olhar cio. E aí ele fala, nossa, que máximo, eu tenho interesse. Aí ele vai te perguntar assim, e quantos por cento você vai emprenhar? Se você inseminar 10 vacas, quanto você vai garantir que emprenha? Aí você olha e fala assim, putz, seu Zé, cada 10, 5, se for bem 6, se for mal 4. Então vamos colocar 5. Cada 10 vai emprenhar 5. Ele vai falar assim, mas Gustavo, peraí. Eu fazia inseminação de cio natural, cada 10 emprenhava 7 a 8. Agora você quer fazer IATF, que eu vou gastar com a sua mão de obra, o seu serviço. Eu vou gastar com o protocolo que tem que comprar. E você vai me entregar menos prenhez? E aí ele fica maluco, ele fala, cara, não tem interesse nisso. Mais uma objeção. E como que eu vou mostrar para esse cara que eu posso mudar essa observação dele? Tudo tá aqui, ó. A diferença tá aqui, ó. No cio natural, peguei a média mundial. Então, quantas vacas eu tinha dando cio? 300, ó, 30% de 1.000. 50% de identificação, o que é? 150 vacas diagnosticadas. Essa é a média mundial, pessoal. A gente tem 50% de identificação de cio. Muita gente vai falar assim, o meu é maior. Não é, pessoal, essa é a média mundial. A gente tem cliente que tem eficiência muito boa, tipo, contador de passo, tem fita adesiva, tem peão olhando todo dia as vacas 24 horas e o máximo que eles chegaram é em 70%. Então, assim, a média mundial é 50% de identificação de cio. O pessoal tá perguntando, em gado de leite? Em gado de leite a gente pode chegar em 60%, 70%. Eu, particularmente, nunca vi mais que isso, tá? Então, a taxa de observação de cio é baixa. Então, olha o que vai acontecer. 150 vacas. A concepção que o seu Zé falou, 80%. De 8, de 10 emprenha 8. Empenhou de 150, 80%, empenhou 120. Qual a minha taxa de prenhez? 12%. Então, se o cara virar e falar para você assim, Gustavo, então touro é melhor que inseminação? Infelizmente, pessoal, é melhor. Tá? Por causa da detecção de cio. O touro vai ser mais eficiente de uma forma geral, porque ele vai identificar mais vaca no cio. E como que eu ganho o cara na IATF agora? Como eu mostro para ele? Ele fala, cara, mas eu fazia e emprenhava 8 de 10, agora você quer me vender 5 de 10? E como que eu vou mostrar para ele? Seu Zé, a diferença é o seguinte, você vai me entregar 1.000 vacas, eu não vou precisar olhar cio. Então eu vou inseminar as 1.000 vacas. Tendo 50% de taxa de concepção, eu vou emprenhar 500 vacas. E dessa forma, eu vou ter 50% de taxa de prenhez. Então olha aqui, 270 no touro, 120 no cio, 500 vacas na IATF até os 75 dias. Então é isso, pessoal, é isso que eu tenho que mostrar pro cara, é isso que tem que ficar claro, ele tem que entender, tá? Então isso é uma objeção que vocês mais vão ter. Vou pedir a liberdade aqui de vocês, vou contar uma historinha, tá? Engraçadinha. Uma vez eu tava conversando com o seu Zé mesmo, e aí eu mostrei isso aqui exatamente para ele. E aí o seu Zé pegou e fez o seguinte. Eu falei, seu Zé, posso usar um exemplo pro senhor? Ele falou, pode, Gustavo. Eu falei, você me permite ter liberdade com o senhor? Ele falou, total. Eu falei, seu Zé, eu vou usar o senhor como exemplo. No meu exemplo, o senhor vai ser o touro. O senhor é o macho alfa da casa. Tudo bem? Aí eu falei assim, vamos supor, o senhor trabalhou o dia inteiro,
um dia pesado de trabalho, chegou em casa, Dona Maria fez um franguinho caipira, uma polenta, e o senhor jantou, e depois que o senhor jantou, o senhor estava animado, queria dar uma namorada, só que daí o que aconteceu, seu Zé? O senhor é o primeiro exemplo aqui, ó, touro, macho alfa. O senhor queria, seu Zé, o senhor estava disponível, só que a Dona Maria passou um dia difícil, cansada, e ela não estava muito afim. Então o que aconteceu? Não aconteceu nada. Isso é a monta natural. Agora, seu Zé, eu vou dar outro exemplo. Mesma coisa, mesmo exemplo. O senhor estava lá, um dia difícil de trabalho, chegou em casa, Dona Maria fez um franguinho caipira, fez uma polenta, Dona Maria serviu um vinho caprichado para o senhor. O senhor comeu o frango, a polenta, tomou o vinho, o senhor estava super animado, só que daí o senhor deitou na sala para o senhor dar uma assistidinha no Jornal Nacional, para ver quantos morreu no dia. E aí, nesse momento, a Dona Maria estava animada também. Só que o senhor dormiu. O senhor dormiu, a eficiência do senhor caiu para 50%. Então, o senhor perdeu a oportunidade. É o que acontece na inseminação tradicional. Na IATF, seu Zé, não tem isso. A gente vai programar, a gente vai organizar e a gente vai inseminar todo mundo em tempo fixo, que eu vou induzir uma ovulação no total de vaca. Assim eu ganhei o cliente. Assim eu ganhei seu Zé. Terminou a palestra, ele virou para mim e falou: Gustavo, o serviço é seu. Eu só tenho uma exigência. Eu falei: qual? Que você me passe o protocolo para eu usar na Dona Maria. Daí eu falei: não, aí também não dá, só foi uma brincadeira com o senhor. Vamos seguir aqui. Pessoal, então tecnicamente, o que eu preciso explicar para o seu Zé? O problema de tudo se chama anestro pós-parto. Então a vaca no anestro pós-parto, ela vive isso aqui. Aqui são as ondas de crescimento folicular. Então essa vaca tem um crescimento folicular e depois disso, no primeiro momento do crescimento folicular da onda, ela é dependente de FSH, hormônio folículo estimulante. Depois, ele passa a ser dependente do quê? LH, hormônio luteinizante. E aí o que acontece? Devido ao pós-parto, devido à nutrição inadequada e à presença do bezerro, a vaca tem o que a gente chama de depleção do estoque de LH. Então o folículo chega aqui no ápice do crescimento, na divergência, só que ele não consegue seguir o crescimento. E aí ele sofre atresia e morre. Então o que a gente quer? A gente precisa que ele consiga terminar o crescimento e que ele consiga ovular. Para daí a vaca dar cio antes da ovulação e para que daí o touro seja eficiente. Só que na média do Brasil, isso está acontecendo a partir dos 160, 180 dias de pós-parto. Então, por isso que a gente tem baixa eficiência. Então, é fisiológico, pessoal. Isso acontece. Ah, Gustavo, mas se a vaca estiver melhor nutrida, ela até pode antecipar um pouquinho, mas essa depleção do estoque de LH sempre vai ocorrer, porque a amamentação está sempre ali acontecendo, tá? No gado de leite, ela até pode antecipar um pouco mais essa volta à reprodução, só que daí muitas vezes essa vaca tem problema metabólico. Então a gente vai encontrar esse problema no gado de corte e no gado de leite, tudo bem? Então aqui, pessoal, é um resumo do que acontece no Brasil. Então no Brasil é essa figura de cima, onde a vaca então tem um parto cada 17 meses. E qual que é a minha proposta agora? Com tecnologia, fazer isso aqui, a vaca emprenhar cada 75 dias do pós-parto e me entregar um bezerro todo ano. Então, eu preciso com isso diminuir o intervalo entre partos em 5 meses, diminuir no período de serviço em 5 meses. Então, é isso que eu preciso mostrar para o meu cliente. Eu preciso mostrar a eficiência. Pessoal, aqui eu vou mostrar, vocês já viram, tem vários trabalhos que mostram isso. Aqui é um trabalho lá do Rio Grande do Sul. O que eles testaram lá? No campo. Então o seu Zé não acreditou no que eu falei, não achou interessante a brincadeirinha que eu fiz com ele. Na situação ele achou interessante sim, tá? Então, ó, seu Zé, esse trabalho é um trabalho científico lá do Rio Grande do Sul. O cara pegou quase 1.000 vacas. 45 dias de pós-parto, colocou touro por 90 dias. Tradicionalzão, touro é melhor que IATF, na ideia do seu Zé. Outro lote ele fez uma IATF, e depois colocou touro.
E num outro lote ele fez 2 IATF e depois pôs touro. Então era um delineamento aqui para ele ver sempre em 90 dias, tá? De estação de monta. E olha que interessante. Olha os números. 30 dias de estação de monta, passou ultrassom. E olha o que ele viu. Touro, vermelho. 3% das vacas estavam gestantes com 30 dias de estação de monta. IATF, 40%. Aí o cara olha e fala assim, mas IATF 40% é ruim. Olha o touro. 3% na monta natural. Aí, 70 dias de estação de monta, o cara passou ultrassom de novo. Touro, 17%. Uma IATF, 48%. Já tinha 40, mais 8 pontos de touro. 2 IATF, já foi para 70%. Terminou a estação de monta, 90 dias, 30 dias depois, trouxe a vaca e passou ultrassom. Touro, 45%. Uma IATF mais touro, 71%. 2 IATF mais touro, 83%. Pessoal, tá aí, provado cientificamente. Isso foi feito lá no Rio Grande do Sul. Mas, Gustavo, eu não sou do Rio Grande do Sul. Eu sou do Pantanal, eu sou do Mato Grosso. Vou mostrar. Então, aqui, um trabalho científico. Dr. Manuel, Dr. Luciano Penteado, outros aqui, nomes, o professor Pietro, tá? Então, vamos lá. Monta natural versus IATF mais monta natural. Feito lá no Mato Grosso. Olha lá. 2 lotes contemporâneos, 500 vacas. Metade fez um protocolo de IATF e colocou touro. A outra metade colocou touro direto numa estação de monta de 90 dias. Esse gráfico aqui, pessoal, é um gráfico invertido, que a gente chama de curva de sobrevivência, tudo bem? Então, o que ele mostra para nós? Na estação de 90 dias, aqui no começo, são todas as vacas estavam vazias, correto? E com o passar do tempo, elas vieram emprenhando. Olha que interessante. O lote da IATF é a linha contínua. Em 10 dias de estação de monta, já tinha metade das vacas gestantes. Para atingir no touro metade das vacas gestantes, precisou 50 dias de estação de monta. No final da estação de monta, olha o que a gente tem aqui. Lote da IATF mais repasse com touro. Quase 90% de taxa de prenhez final. Lote do touro, 9 pontos percentuais a menos. Então aqui também mostra, tá? Tem vários trabalhos, tem trabalho do Luciano, a gente já fez. Então assim, na pior das hipóteses do que eu já vi, 5% de aumento. Na melhor, que é o exemplo anterior, mais de 40% de aumento. O que a gente observa? Nas fazendas piores, a IATF vai ter um resultado ruim, mas a gente vai ver que a IATF vai dar uma diferença muito grande em relação ao touro. Na fazenda boa, essa aqui é uma fazenda boa, mais de 80% de prenhez em 90 dias de estação com touro. 80% é uma situação boa. Mesmo assim, teve 9 pontos a mais.